da energia mecânica, né, para ser mais exato. E o conceito de energia, ele é muito abstrato, né? Na verdade, não existe uma definição de energia correta, né? E eu gosto sempre de citar um ganhador do prêmio Nobel, chamado Richard Feynman, né, que existe aqui, eu até coloquei uma citação aqui, né, segundo Feynman inicia sua tentativa, isso é numa palestra dele, tá? Com uma simples e rápida análise do problema. Ainda não sabemos o que é energia. Ele diz: sem sombra de dúvida, sua plateia ficou decepcionada com tal afirmação logo no início da palestra. Mas com entusiasmo ele continua: não sabemos por ser a energia uma coisa estranha. Uma coisa de que temos certeza e que a natureza nos permite observar é uma realidade, ou se prefere, uma lei chamada conservação de energia. Essa lei diz que existe algo, uma quantidade que chamamos de energia, que se modifica em forma, mas que a cada momento que a medimos, ela sempre apresenta o mesmo resultado numérico. É incrível que algo assim aconteça. Na verdade, é algo muito abstrato, matemático até, e por assim dizer, tentamos ilustrá-lo com uma analogia. Então, por exemplo, eu gosto muito da analogia do dinheiro. Imagina o seguinte: imagina um país, né, uma cidade completamente fechada. Ninguém entra, ninguém sai. Nada entra, é uma cidade isolada do mundo. Aí essa cidade tem uma certa quantidade de dinheiro total. E as coisas só acontecem ali dentro daquela cidade. Então, assim, vamos supor que dentro dessa cidade tem R$1 milhão. Esses R$1 milhão, eles vão ficar disponíveis, né? Alguém tentou entrar e depois saiu. Peraí, deu de novo. Então, por exemplo, esse R$1 milhão está distribuído. Tem R$10 mil na conta da Amanda, R$10 mil na conta da Yasmin, R$8 mil na conta da Raira, o Guilherme tem R$15 mil, vai distribuindo entre os habitantes. Aí o Guilherme compra um saco de arroz e gasta R$1.000 no saco de arroz, tá quase isso, né? E ele comprou isso da Raira. Então a Raira, que tinha 8 mil, agora tem 9 mil. O Guilherme, que tinha 15, agora tem 14. Né? O dinheiro ele fica saindo de uma pessoa, indo para outra, indo para uma empresa, indo para outra, mas como a cidade é fechada e nada entra e nada sai dessa cidade, a quantidade total de dinheiro dessa cidade não muda. Tá? Mas aí você pensa, beleza, mas o dinheiro eu posso contar, eu posso pegar na carta. Não. Esse dinheiro dessa cidade ele é totalmente virtual. Todo mundo faz Pix, ninguém tem dinheiro, ninguém tem moeda, ninguém tem nota, ninguém tem nada. Esse dinheiro é simplesmente algo que existe ali no mundo virtual, que não é algo material e que só muda de uma pessoa para outra, de uma empresa para outra. Hora nenhuma alguém vai conseguir ter esse dinheiro na mão. Mas eu falo, eu tenho tanto de dinheiro e eu posso comprar do Matheus um sapato. Aí eu passo esse dinheiro virtual para a conta do Matheus e ele me dá o sapato. Tá? A energia é exatamente assim. A quantidade de energia existente no universo é fixa. E essa quantidade de energia ela pode transitar de um lugar para outro. Ela se conserva. Só que não tem como você pegar, olhar para a energia e colocar a energia numa balança e medir essa energia. A energia é um conceito numérico. E por mais que você tente, né, falar assim, energia é assim, assim, assado, não dá. Porque não existe. Como energia não é material, é uma coisa virtual, você não consegue dizer exatamente o que é. A gente fala então que energia é algo que dá movimento para a matéria. Tá? O Paul Hewitt, que é um autor também que eu gosto muito, sempre cito ele diz que o universo é feito de duas coisas, matéria e energia. Matéria que ocupa lugar no espaço. E energia é o que dá movimento à matéria. É uma ideia. A gente fala então que para a matéria ter movimento, ela precisa ter energia.
E que essa energia, essa coisa, essa quantidade, esse número, ele pode mudar de um corpo para outro. Mas a quantidade total de energia presente no universo nunca vai mudar. Se você pensar na Terra como um ambiente fechado, né, você não dá, tem que pensar no sistema solar como um ambiente fechado. O Sol ele perde energia para os planetas. Os planetas aproveitam a energia do Sol, né? As plantas transformam a energia do Sol e armazenam isso na forma da cadeia lá de carbono e tal. A gente alimenta dessas plantas, os animais alimentam, mas a quantidade total de energia presente no sistema solar não muda muito. Muda porque o Sol brilha e vai parte da energia vai para fora do sistema solar, mas muito pouco. Tá? Então, assim, quando você fala em energia num termo geral, existem vários tipos de energia, né? Igual ela fala assim, ó, existe uma lei que diz que algo, uma quantidade que chamamos de energia, que se modifica em forma. Essa energia ela pode aparecer em formas diferentes, mas que a cada momento que medimos ela, sempre apresenta o mesmo resultado numérico. Então, por exemplo, essa energia mecânica ela é um tipo de energia. Quem sabe me dizer quais são os tipos de energia que a gente observa no universo? Pensando de uma maneira mais geral. Bom, a mecânica é uma. Já vou colocar aqui. Não é elétrica em si, mas é uma energia que a gente chama de eletromagnética. Né? Porque a eletricidade ela não existe longe do magnetismo. A gente separa a eletricidade do magnetismo para estudar eles mais facilmente, mas a gente só observa a eletricidade e o magnetismo juntos no universo. Cinética e potencial, Cibele e Guilherme, são tipos de energia mecânica. Então, cada energia dessa, por exemplo, a energia eletromagnética, ela vira parte elétrica, parte magnética. Né? Energia mecânica tem 3 tipos de energia mecânica. Mas então, energia mecânica, energia eletromagnética, nuclear, sim, entra. Nuclear, que é aquela energia associada à composição dos átomos e tal. Térmica, boa. Térmica também é outro tipo de energia. E química, né? A energia associada às ligações entre átomos e moléculas. Acho que são só essas, viu? Mecânica, eletromagnética, nuclear, química e térmica. Né? Todas elas têm a ver com a movimentação de alguma coisa. Mecânica, movimentação de corpos, que você consegue acompanhar continuamente o movimento deles. Por exemplo, eu posso falar na energia mecânica de um elétron. Um elétron, ou 2, ou 3, porque eu consigo acompanhar o movimento desses elétrons. Agora, não faz sentido eu falar em energia mecânica de uma corrente elétrica, porque a quantidade de elétrons é infinita ali, né? Não é infinita, mas é um número absurdamente grande. Eu não consigo acompanhar o movimento deles todos ao mesmo tempo. Então, quando a gente trabalha com o movimento de cargas elétricas em grandes quantidades, é melhor a gente falar em energia eletromagnética. Eu poderia falar na energia mecânica de um átomo? Um átomo? Pode. 2 átomos, 3 átomos. Mas se eu falar assim, faz sentido eu falar na energia mecânica das moléculas de um gás? Não. Tem molécula demais lá dentro. Então eu não consigo acompanhar o movimento de cada molécula do átomo do gás continuamente. Então eu acabo falando em energia térmica. Energia nuclear, não faz sentido nenhum falar em energia mecânica de um quark ou de um gluon, de um muon, que são partículas quânticas, tá? Não faz sentido. Isso está associado nas energias nucleares ali, força nuclear forte, força nuclear fraca e tal. E também não faz sentido falar em energia mecânica, porque quando a gente fala de química, porque energia química é aquela energia presente nas ligações químicas, que ligam um oxigênio a 2 hidrogênios, tem uma energia ali, né? Uma energia de ligação.
A gente fala energia potencial química, mas podemos falar em energia química, tá bom? Então, cada energia ela pode aparecer ainda se desdobrando em outras, mas a gente tem 5 tipos de energia aí no nosso universo. Nós vamos olhar para a energia mecânica. Então, a energia mecânica é a energia associada, né, ao movimento de 1 ou 2 ou 3 corpos quando eu consigo acompanhar esse corpo continuamente ao longo do tempo. Tá? Então, assim, você pode... eu posso falar energia mecânica de um sistema de 10 corpos? Pode, mas é complicado. Por isso que entra a mecânica estatística, tá? Mecânica estatística é uma maneira que a gente encontrou para trabalhar com sistemas de vários corpos. Porque quanto mais corpo você começar a olhar, mais difícil fica sua análise. Tá? Então, quando a gente fala de energia mecânica, a gente vai falar na energia associada ao movimento de corpos que podem ser analisados continuamente ao longo do tempo. Você não vai perder esse corpo de vista, hora nenhuma. Tá? É por isso que a gente fala de uma energia mecânica. Agora, você não pode falar em energia mecânica de um elétron, sabe por quê? Um dos princípios básicos da física quântica é que você nunca sabe direito onde um elétron está. Você nunca sabe direito qual que é a velocidade de um elétron. Vocês sabiam dessa, né? Se você sabe a velocidade de um elétron, você não sabe a posição dele e vice-versa. Então não dá para falar em energia mecânica. Você não consegue acompanhar a energia, o movimento de um elétron. Então você nunca vai falar de energia mecânica de um elétron em torno do núcleo e tal. Tá? Então, por exemplo, eu posso falar na energia mecânica de um carro? Pode. Eu estou olhando o carro andar, eu consigo acompanhar ele continuamente e eu falo em energia mecânica daquele carro. De uma pessoa correndo, de uma laranja caindo da laranjeira, de um objeto que é arremessado para cima, da flecha num arco e flecha. Tudo são movimentos de corpos que eu consigo acompanhar. Mesmo que seja algo muito rápido, eu posso simplesmente colocar uma câmera ali e filmar e analisar em câmera lenta. Não tem problema nenhum. Tá? Aí, vocês falaram, né, da energia potencial, da energia cinética e tal. Eu tenho uma definição, né, que eu criei assim. Um dia eu escrevo, coloco isso num livro, para tentar entender quais são as vertentes da energia mecânica. Tá? Energia mecânica, olha só, é o que permite, a gente não sabe o que é, mas a gente sabe que permite, é o que permite um corpo estar, vou colocar em caixa alta aqui, ó, estar em movimento, entrar em movimento, eu vou explicar já, ou, né? Colocar outro corpo em movimento. Isso é energia mecânica. Mas vocês vão entender por quê. Né? De acordo com o Paul Hewitt, energia é aquilo que anima a matéria, é aquilo que dá movimento para a matéria. Então, quando a gente fala em energia mecânica, eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho a possibilidade de estar em movimento, então eu tenho energia mecânica. Eu tenho a possibilidade de estar parado e entrar em movimento, também é um tipo de energia mecânica, porque pensa só, se quando eu estou em movimento eu possuo energia, e energia não se cria, quando eu entro em movimento, a energia não pode aparecer do nada. Eu já tenho que ter ela em mim e de alguma forma eu vou transformar ela em movimento, entendeu? Ela já tem que estar armazenada em mim ou alguém tem que me dar. E para eu colocar um corpo em movimento, eu vou para estar em movimento eu preciso de energia mecânica. Então, para eu colocar um corpo em movimento, eu preciso transferir para ele energia. Então, eu tenho que ter energia. Pensa nisso, energia não se cria. É igual naquele exemplo do dinheiro. Para eu poder comprar
um tênis do Matheus gastando 500 dinheiros, eu já tenho que ter ele na minha conta bancária. Eu não posso criar dinheiro, porque senão eu vou preso, né? Até pode, mas tem que arcar com as consequências. Tá? Então, assim, eu vou transferir dinheiro para o Matheus, eu já tenho que ter ele. Se eu for transferir energia para um corpo, eu já tenho que ter essa energia. Certo? Olha só. Quando um corpo... Então, a energia mecânica é isso tudo ao mesmo tempo e misturado. Só que para ficar mais fácil da gente analisar, menos complicado, olha só, quando um corpo ele já está em movimento, a gente chama essa energia mecânica de energia cinética. Então presta atenção. Mecânica é um termo geral. É o geralzão, é o total de energia que um corpo tem. Se esse corpo ele já está em movimento, se ele já está andando, já tem uma certa velocidade, a gente fala que é uma energia mecânica, mas é uma energia mecânica cinética. Cinética, cine, é movimento, tá? Cinema é imagem em movimento. O prefixo cine é movimento. Então, como que eu identifico que um corpo que tem energia cinética? Porque eu vejo que essa geralmente é a maior dificuldade dos alunos. É identificar que tipo de energia cada corpo tem. Então, você vai olhar e ver se o corpo tiver velocidade. Porque eu não vou falar da massa, né? Todo corpo tem massa. Porque se não tiver massa, ele não é partícula, não é nada. Se ele tiver velocidade, esse corpo possui energia cinética. Ok? É uma maneira simples de você identificar se ele tem energia cinética. Basta ele estar se movimentando, estar em movimento, que você vai poder falar que ele tem energia cinética. Bom, esse é um tipo de energia mecânica. Qual outro tipo de energia mecânica que vocês falaram aí? Potencial. Mas a palavra potencial sozinha, ela não significa muita coisa, não. Então, a gente tem dois tipos de energia potencial. A potencial gravitacional e tem também a energia potencial elástica, que são duas maneiras que você tem de entrar em movimento ou de colocar outro corpo em movimento. Olha só. A energia potencial gravitacional é aquela energia que faz um corpo entrar em movimento através da queda. É uma maneira de você entrar em movimento, né? Caindo. Então, por exemplo, você está aqui. Eu estou com essa canetinha aqui. Se eu soltar ela, ela cai. Olha só. Caiu. Mas para ela cair, para ela adquirir velocidade, ou seja, para ela adquirir energia cinética, porque quem tem velocidade tem energia cinética, ela tem que ganhar energia cinética de algum lugar, ela tem que receber energia cinética de algum lugar. Como eu não crio energia, essa energia já tinha que estar em mim, de alguma forma. Mas eu não estava em movimento, como é que eu já vou ter energia? É porque tem outro tipo de energia, que é uma energia armazenável, que é a energia potencial gravitacional. Quando você está a uma certa altura, existe uma energia, uma certa quantidade daquela coisa, que a gente não sabe muito bem o que é, armazenada em você. E quando eu solto esse objeto, essa energia potencial gravitacional vira energia cinética. Toda energia potencial, ela está morrendo de vontade de virar energia cinética, tá? Tanto a potencial gravitacional quanto a potencial elástica. Então, olha só, um corpo que está a uma certa altura, ele sempre vai ter uma energia cinética, uma energia potencial gravitacional. Porque se ele está a uma certa altura, ele pode começar a cair. Então tem energia potencial gravitacional. Tá bom? Altura é energia potencial gravitacional. E a energia potencial elástica, como que ela funciona, né? De onde que ela vem? O que ela come? Como ela se reproduz? É possível entrar em movimento de uma outra forma que não seja caindo? É. Por exemplo,
quando eu tenho um arco tensionado, esse arco tensionado por alguém, né? Se eu solto ele, ele coloca a flecha em movimento. Puxei o arco, né, com a flecha junto, soltei o arco, ele coloca a flecha em movimento, né? Ou você pode pegar uma mola, apertar a mola, colocar uma bolinha na frente da mola e a mola vai empurrar a bolinha. Igual aqueles revolvinhos de bolinha. Tem uma molinha que empurra a bolinha. Mas você não colocou esse negócio a uma certa altura e ele vai cair, né? O que você fez, na verdade, é armazenar energia deformando um corpo, comprimindo uma mola, né? Então você pode entrar em movimento caindo, você pode colocar outro corpo em movimento caindo também, porque você cai, bate em outro corpo e coloca ele em movimento, pode. Ou você pode entrar em movimento através da deformação de um corpo, né? O arco deformado, quando ele volta ao formato original, ele coloca um corpo em movimento. Corpo em movimento precisa ter energia cinética. Para ter energia cinética, eu tenho que ter ganhado energia de algum outro lugar. Nesse caso, foi de uma energia potencial elástica. Então, quando a gente tem uma certa deformação, a gente tem uma energia potencial elástica. Tá? Ou seja, uma mola foi esticada. Esticar é uma deformação? É. Né? Uma mola foi comprimida. Deformação? É. Então tem energia potencial elástica. Tá vendo? Dá para você identificar quais são as energias presentes num corpo, e ele pode ter mais de uma ao mesmo tempo, olhando para essas palavras-chave aqui. Tá? Tem velocidade, tem energia cinética. Tem altura, está elevado a uma certa altura, tem energia potencial gravitacional. Você esticou o corpo, você apertou o corpo e ele pode voltar à posição, ao formato original dele, então tem energia potencial elástica. Você armazena energia nessa deformação. Até aí tudo bem? Sem fórmula por enquanto. A gente tem que identificar e saber, né, qual tipo de energia cada corpo vai ter. Se tiver dúvidas, é só perguntar. Vamos começar analisando a energia cinética. Aí a gente coloca a fórmula e tenta entender a fórmula, não só jogar valores e tal. Né? Inclusive, essas fórmulas elas foram criadas por cientistas e foram sendo adaptadas para funcionar, tá? Isso não é algo que a gente descobriu da natureza. A galera falou assim, bom, existe uma energia associada ao movimento? Como que a gente poderia calcular essa energia? Né? Como? Aí usa a lógica. Tem um corpo em movimento. Então tem um corpozinho aqui, um bloquinho aqui qualquer, ó. E esse bloquinho está se movendo para a direita. Eu vou colocar bloquinho porque quando é uma bolinha ela está rodando, ela tem outro tipo de energia cinética, que é a energia cinética rotacional, que a gente nem estuda no segundo grau, tá? Mas existe. Então imagina só, um corpo está com uma velocidade para a direita aqui. Está andando para a direita. Como que eu poderia dizer a quantidade de energia que esse corpo tem? Bom, obviamente, se é uma energia associada à velocidade, né? Então tem que depender da velocidade, beleza. Então a energia cinética depende da velocidade. Agora, um corpo com uma certa massa m, se comparado na mesma velocidade a um corpo com o dobro de massa, aquele corpo com o dobro de massa tem mais energia, não tem? Tem. É mais difícil de eu parar ele, de eu tirar ele de movimento, tirar a energia dele de movimento.
é também mais difícil colocar ele em movimento. Então a energia tem que depender da velocidade, mas tem que também depender da massa do corpo. Ah, beleza, então a energia cinética é. Vamos ver se funciona. Energia cinética é mv. Mas quando você tenta fazer uma conversão de energia usando essa fórmula, mv, não dá certo. Por quê? Você pega um corpo que cai e ganha uma certa energia cinética da queda e tal, você tenta transformar a energia potencial em cinética e usando essa fórmula, não dá certo. Né? Então você vai fazendo gráfico, você vai analisando dados, e os cientistas perceberam que, primeiro, dependia da velocidade ao quadrado. Por exemplo, quando eu dobrava a velocidade, a quantidade de energia cinética não dobrava, ela quadruplicava. Se eu triplicasse a velocidade, a quantidade de energia cinética não triplicava, ela ficava 9 vezes maior, que eu não sei falar como é que é, nuplicava, sei lá como é que fala isso. 9 vezes maior. Então eles perceberam que a energia cinética era mv ao quadrado. E durante muito tempo essa foi a fórmula da energia cinética, tá? mv ao quadrado. Juro para vocês. Depois, os cientistas introduziram aqui um dividido por 2, só para ajustar a energia cinética a uma outra grandeza que a gente ainda vai estudar, chamada quantidade de movimento. Então, esse sobre 2 aí foi colocado depois, e hoje a gente utiliza ele. Olha para você ver como é que a energia é algo criado. É uma ideia, é algo que a gente usa para analisar as coisas que acontecem no universo. É um modelo, né? Assim como um modelo atômico, né? Tudo isso aí. Então, essa é a energia cinética. M é sempre massa na física. Sempre. Toda fórmula que tiver um M é massa. O V, ele tem possibilidades, né? O V ele pode aparecer como volume, como velocidade, só, né? Volume e velocidade. Aqui não tem nada a ver. Energia cinética, cine é movimento, lembra disso? Lembra de cinema? Por isso que depende da velocidade. Vazão. Vazão é complicado. A gente nem vê isso direito, né? Mas vazão pode ser, pode ser. Porque vazão é massa por segundo, né? E tal. Ou volume por segundo. Então, olha só. A massa tem que estar em quilogramas. A velocidade ela tem que estar em metros por segundo. Não rola quilômetro por hora. E o sobre 2 é sobre 2 mesmo. Tá? Essa energia, e qualquer energia que a gente estiver estudando, ela vai ser contabilizada, né, em joules. Então aqui, ó, energia, qualquer energia, tá? Ela vai ser sempre contabilizada, tanto a cinética quanto a energia potencial e tal, ela vai ser contabilizada em joules, que é a unidade do Sistema Internacional de Energia. Muito aluno fala, quando vê escrito, né? Vira assim, Bud, quantos joules um corpo tem? Porque você escreve joule com O. Mas é porque é francês, então era joule. Mesmo sendo com O, virou au, né? Joule. Mas escreve joule. Tá? Então é bem simples mesmo. Se eu quero analisar a quantidade de energia que um corpo tem, é só substituir na fórmula. Então tá aqui. Imagina um corpo. E os problemas não vão ser sobre isso, tá? Nenhum problema vai ser tipo assim, calcule a energia presente num corpo, tal. Não é. Isso aqui você tem que saber calcular para resolver os problemas mais difíceis. Então imagina que tem um corpo de 3 kg se movendo a 10 metros por segundo. Quanto de energia existe armazenada nele? Bom, primeira coisa, ele está se movendo, isso é uma energia cinética. E se ele estivesse no alto de um morro se movendo? Bom, aí além da energia cinética, ele ia ter energia gravitacional, potencial gravitacional, mas não. Vamos supor que ele está só se movendo mesmo. Aí você vem cá e calcula. Então, beleza, a energia cinética é a massa dele, que é 3 vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então é 3 vezes 100, dividido por 2. Esse cara tem
150 joules de energia armazenado nele. Quer dizer o quê? Quer dizer que se eu quiser parar ele, eu tenho que arrumar um jeito de tirar essa quantidade de energia dele. Senão ele não para. Mas como que você tira? Bom, você pode usar um sistema de freios e transformar essa energia em calor. É possível, até ele parar. Tá bom? Quer dizer também que se eu quiser pegar qualquer corpo no universo de 3 kg e quiser fazer ele andar a 10 metros por segundo, eu vou ter que fornecer a ele 150 joules de energia. Essa quantidade de energia. Isso serve em qualquer lugar do universo. Segundo tipo de energia, potencial gravitacional. Lembra que toda energia potencial morre de vontade de virar uma energia cinética. Se você der chance para ela, ela vira cinética. Igual naquela fábula que o pessoal conta, né? Que a maçã ela caiu na cabeça do Newton e ele descobriu a lei da gravidade. Não. Isso foi um exemplo que ele deu no livro, o pessoal começou a falar que aconteceu isso. Mas a maçã estava no alto da macieira, estava presa ao galho. Ela podia cair qualquer hora, não podia? Podia. Então nela existia uma energia potencial gravitacional armazenada nela. Então qualquer corpo que está elevado a uma certa altura vai ter nele uma energia armazenada, porque ele pode cair. Então olha só. Faz sentido que um corpo de massa grande tenha mais energia armazenada nele? Faz. É só você pensar no estrago que ele faz quando bate no chão. Corpos de massas maiores vão causar um impacto maior se bater no chão. Para causar um impacto maior, eu preciso ter muita energia armazenada em mim, então depende da massa. E corpos que estão numa altura maior também vão causar um impacto maior quando bater no chão, né? Então também depende da altura. Mas pensa só, se eu pegar um corpo de 50 kg, colocar 1 metro de altura e soltar no chão, aqui na Terra ele vai bater no chão com uma certa velocidade, né? Vai causar um certo impacto. Mas se eu fizer esse mesmo experimento na Lua, não vai causar o mesmo estrago. Então, além de depender da massa, além de depender da altura, também depende da gravidade que puxa esse corpo para baixo. Depende dessas três coisas. Então, eu coloco um corpo a uma certa altura, h. Esse corpo possui uma certa massa, mas ele só pode cair porque existe uma gravidade puxando ele para baixo. E essas três coisas fazem a energia potencial gravitacional desse corpo aumentar. Então, a energia potencial gravitacional, que a gente escreve EPG, é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Quando a altura aumenta, a energia aumenta. Quando a gravidade aumenta, a energia aumenta. E se a massa aumentar, a energia aumenta também. Tá? Então, olha só. Aqui é a altura na qual você colocou o objeto, suspendeu o negócio. Altura em metros. Aqui é a gravidade. Por quê? Na Lua cai de um jeito, na Terra cai de outro, em Júpiter cai de outro. Então tem que depender da gravidade, que depende do planeta, do satélite que você está. A gravidade ela tem que ser dada em metros por segundo ao quadrado. Geralmente a gente usa 10 para a Terra, né? E a massa é em quilogramas, m de massa sempre, né? E aí a minha energia potencial gravitacional ela vai ser dada de novo em joules. Tá? Então, se você multiplica massa vezes altura vezes gravidade, você obtém a quantidade de energia armazenada no corpo em joules. Então, imagina o seguinte. Imagina um carinha, um crossfiteiro aqui. Ele está fazendo os exercícios dele
Aí na barra dele, ele colocou lá, assim, ó. Ele colocou lá 50 quilos de cada lado, então a barra dele toda tem 100 quilos. Tá? 50 quilos aqui, 50 quilos de cá. Aí tá fazendo os exercícios dele, é lá em cima, né? Ele cansa e solta a barra. Naquele momento em que ele solta a barra, vamos supor que ele tem 1,80 de altura, então ele conseguiu colocar essa barra ali a uns 2 metros do chão, né? Porque a mão vai mais alta que a cabeça e tal. E que ele está na Terra, é um crossfiteiro terrestre. Um crossfit ainda não infectou outros lugares do mundo. Piadinha rápida, como é que você sabe que uma pessoa faz crossfit? Você não precisa saber, né? Ela vai te contar, é isso mesmo. E ela vai te chamar para fazer com ela. Não é assim? É igual quem toma Herbalife, é a mesma coisa. Vai te chamar para tomar o Herbalife lá com ela. É uma praga, né, crossfiteiro, né? Eu já fui crossfiteiro, tá, gente? Já tem minhas épocas, puta minha vergonha. Então, olha só, quanto de energia potencial gravitacional tem armazenada aqui, nessa barra? Finge que a barra é pesada pra caramba, tá? A barra sozinha tem uns 10 quilos. Então, eu tenho 110 quilos que foram erguidos em uma gravidade, que é a gravidade da Terra, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade é a gravidade da Terra. Fazer crossfit, então, na Lua é melhor, mais fácil. Vezes uma altura de 2 metros. Então, aqui eu tenho uma energia potencial gravitacional de 1.100, 2.200 joules. Uai, Abud, então peraí. Então quer dizer que se um crossfiteiro for mais baixinho, ele gasta menos energia para fazer o exercício? Aham. Uhum. Por isso que geralmente os levantadores de peso e tal, eles não são muito altos. Não. Quando eles são muito altos, eles são muito fortes. Mas tem os baixinhos que levantam muito peso também, porque é mais fácil para eles. Eles gastam menos energia elevando esse objeto a uma altura menor. Né? Tinha um cara que fazia crossfit comigo que tinha 2 metros e tanto de altura. Né? Eu ficava falando com ele, filho, você tem que comer muito para gastar essa energia para levantar esse peso. Aí ficava sem entender. Um dia me perguntou, mas por que você fala isso? Eu falei, não, energia potencial, você lembra do seu 2º grau? Aí ele, é mesmo e tal, tá vendo? Entenderam? Energia potencial gravitacional, de boa, né? Calcular é fácil, é só usar a fórmula. Só que, infelizmente, os exercícios não vão pedir para a gente calcular somente isso. Os exercícios vão envolver, principalmente, transformação de energia, uma em outra. Tá? E tem a potencial elástica. A potencial elástica, ela tem uma fórmula esquisita, tá? Mas vamos pensar o seguinte. Imagina que aqui, ó, eu tenho uma superfície plana e aqui eu tenho uma parede. Nessa parede eu vou fixar uma mola. Tá? Então aqui tem uma mola fixada na parede. Ela está aqui num suporte, tá? Ela está presa nesse suporte. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou comprimir essa mola. Vou apertar ela aqui, ó. Vou fazer uma força, comprimir ela. Aí aqui ela estava solta, né? Aqui eu comprimi ela de um tamanho X, tá? Houve uma compressão X. E eu vou colocar aqui na frente dessa mola um bloquinho. Já foi questão do Enem esse tipo de coisa, tá? Coloco um bloquinho na frente dessa mola. E fico segurando o bloquinho. Quando eu soltar
quando eu tirar minha mão aqui da frente desse bloquinho, a mola vai empurrar o bloco e vai colocar ele em movimento. Por quê? Porque quando eu apertei essa mola, eu armazenei aqui nela uma certa energia potencial elástica. Tá? Essa energia potencial elástica, ela depende de alguns fatores. Ela depende de um K e do X. X é o tanto que você esticou ou quanto você esticou ou comprimiu. E o K é uma constante elástica que toda mola tem o seu K. Você compra a mola ou você fabrica a mola, ela já vai ter o seu K. É uma constante elástica. Então, o K é uma característica da mola. Toda mola tem o seu K. E o X depende de quem está esticando o arco, de quem está comprimindo a mola, esse tipo de coisa. Só que aí os cientistas foram medindo. Vamos ver aqui. Se eu dobrar o X, o que acontece com a quantidade de energia armazenada na mola? Ela não duplica não, ela quadruplica. Triplicando o X, vamos supor que eu espremo a mola 10 centímetros, depois eu espremo ela 30 centímetros. Se eu triplicar o X, a energia potencial aumenta 9 vezes. Então foi uma evidência que o X não era só X, era X ao quadrado. E aí, como eles já tinham dividido a energia cinética por 2, também tiveram que dividir a elástica por 2. Tá? Porque para fazer a conversão bonitinha de uma para outra, se uma estava dividida por 2, a outra também teve que ser dividida por 2. Ou seja, olha só, o X é a deformação que você faz. Essa deformação ela tem que ser colocada em metros. Então vamos supor, eu estiquei uma mola de 10 centímetros. Você não vai colocar isso na forma, você vai colocar 0,1 metros. O K é a nossa constante elástica. E ela é dada em newtons por metro. Então, por exemplo, se eu tenho uma mola de constante elástica 100 newtons por metro, significa que se eu esticar ela, fizer uma força nela de 100 newtons, ela estica 1 metro. Tá? Uma mola que tem uma constante elástica de 2.000 newtons por metro. Então, eu preciso fazer 2.000 newtons nela para que ela estique ou contraia 1 metro. Isso é constante elástica. É facilmente medível, né? Mensurável. Você pega, faz uma força na mola e vê quanto que ela esticou. Deixa eu ver quanto de força eu tenho que fazer para ela esticar 1 metro. Pronto, essa é a constante elástica dela. Tá bom? E a energia potencial elástica, de novo, é medida em joules, assim como toda energia. Ok? Então vamos fazer essa brincadeira aqui. Imagina que eu tenho uma mola que o K seja de 200 newtons por metro. E eu vou comprimir ela aqui, 40 centímetros. Eu venho aqui e aperto ela 40 centímetros. Tá? Você compara o tamanho inicial dela com o tamanho depois da compressão e vê qual é a diferença de tamanho. Aí você sabe quanto que ela comprimiu. Quanto de energia tem armazenada aqui? Não precisa saber a massa da mola, não precisa saber nada. Então, a energia potencial elástica aqui vale 200, que é a constante elástica, vezes 0,4 ao quadrado, tem que ser em metros, dividido por 2. Então, a energia potencial elástica, você pode fazer essa divisão antes, tá? Se quiser, 200 por 2 é 100. A ordem dos fatores não altera o resultado. Você não precisa multiplicar para depois dividir, você pode dividir para depois multiplicar. Então, vai ser 100 vezes 0,16. Então, eu teria uma energia potencial elástica de 16 joules armazenados nessa mola. Se eu tivesse uma mola mais dura, com um K maior, eu armazenaria mais energia. Ok?
Um corpo, ele pode ter 2 ou mais tipos de energia ao mesmo tempo. Não precisa ter só energia potencial elástica. Ele pode ter energia potencial elástica e estar no alto de um prédio. Então ele tem energia potencial elástica mais gravitacional. Eu posso ter uma energia cinética andando e subir um morro e continuar andando no alto do morro. Então eu vou ter energia cinética por estar andando ainda e energia potencial gravitacional por ter subido um morro. Então as energias, elas podem se somar. Então a gente fala o seguinte, ó, quando a gente analisa um corpo andando, ele possui uma certa energia mecânica. O total de energia presente no corpo é a energia mecânica. É um número. Ah, é 10 mil, é 8 mil, é 2 mil, tanto faz. A gente calcula isso. Como que a gente calcula isso? Pegando a energia cinética do corpo, somando com a energia potencial gravitacional desse corpo, somando com uma energia potencial elástica desse corpo. Então vamos supor, se ele tem 200 joules de cinética, 600 joules de gravitacional e 100 joules de elástica, ele tem uma energia mecânica de 900 joules. E esse total aqui não muda. Eu posso transferir 100 joules daqui, ó. Eu posso transferir 100 joules de energia potencial gravitacional para energia cinética. Então vai virar 300, mas o total ainda continua sendo 900, tá vendo? Ah, não, o corpo ele deu uma freadinha porque ele bateu numa mola, então ele passou a ter 100 joules de cinética. Mas se ele perdeu 200 aqui, ele tem que passar a ter 300 de potencial elástica, porque 100 mais 500 mais 300 continua dando 900. Então, a energia mecânica, o total de energia de um corpo, ele tende a se conservar. Ele só não vai se conservar se você tiver atrito, essas coisas, então. Então, o total de energia se conserva sempre que não houver atrito ou resistência do ar. Ok? Essa é a nossa ideia e é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho, assim que a gente voltar do nosso intervalo. Vamos dar um intervalo um pouquinho mais cedo hoje, tá? Aí 7h35 a gente volta e a gente fala dessa transformação de energia em uma e outra, a gente fala do trabalho também e faz os exercícios. Vocês vão ver que não é difícil e o Enem cobra bastante essa parte, tá? Daqui a pouquinho a gente volta, galera. 7h35 estamos aí de volta. Vai lá tomar uma água e relaxar um pouquinho. Beijos de luz. Quem for voltando aí, pode mandar um ok aí no chat pra gente saber que vocês já voltaram. Então, vamos lá, né? Vamos continuar o nosso papo. Então a gente já sabe o que é energia mecânica, né? Pelo menos a gente sabe como calcular a energia mecânica e que ela pode ser transferida de um corpo para outro. Mas existe também um termo chamado trabalho. Trabalho mecânico, né?
ficar mais técnico, mais bonito. Esse termo na física, ele tem um significado um pouquinho diferente, né, do que a gente usa no dia a dia, né? Trabalho é aquele trem que a gente tem que fazer, né? Que eu estou fazendo agora, estou trabalhando, para pagar meus boletos no final do mês, não é isso? Né? É o que a Raira falou que faz, ela trabalha numa drogaria, numa farmácia, né? É o que vocês pretendem fazer também, trabalhar na profissão que vocês escolherem. Não está totalmente errado essa ideia do trabalho que a gente usa, né? No cotidiano não, porque trabalho gasta energia, né? Porque no dia a dia, o trabalho é algo que tira energia da gente. A única diferença na física é que, além do trabalho tirar energia de um corpo, fisicamente falando, o trabalho também pode dar energia a um corpo. Tá? Então, assim, na física, o trabalho é uma expressão, né? Trabalho mecânico. É uma expressão que significa que o corpo ou ganhou ou perdeu energia. De uma forma, de alguma forma. Então, é interessante você olhar no dicionário, né? Quer ver? Deixa eu ver se ainda é assim. Vamos pegar um dicionário aqui. Antigamente tinha um dicionário, física, né? Energia. Capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar trabalho. Ah, beleza. Tudo bem, né? Eu realizo trabalho se eu tenho energia. Beleza. Trabalho. Deixa eu ver se tem aqui. Cadê física? Aqui, ó. Física. Grandeza definida como o produto da magnitude de uma força e a distância percorrida por um ponto de aplicação da força na direção dessa. Não tem nada a ver. Ele não definiu o que é trabalho. Tá? Ele simplesmente disse para você como calcular o trabalho. Agora pensa só. Se energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho, então quer dizer que para realizar trabalho eu preciso de energia. Então trabalho, na verdade, é quando eu gasto ou quando eu recebo energia, através da aplicação de uma força, tá? Então assim, não é que toda força dá energia para um corpo ou tira energia de um corpo. Mas quando uma força faz isso, a gente fala que ela está realizando trabalho. É um termo técnico. Tá? Então, trabalho significa dar ou retirar energia cinética de um corpo. Então, quando você dá energia cinética para um corpo, você está realizando trabalho. E quando você tira energia cinética de um corpo, você está realizando trabalho também. Tá? Essa é a ideia. Então, é só uma maneira de falar. Em vez de você falar assim, uma força está dando energia cinética a um corpo. A gente fala, uma força realizou trabalho. A força de atrito retirou a energia cinética de um corpo. A força de atrito realizou trabalho. Ou você dá ou você tira. Tá? Então, a primeira maneira de você calcular esse trabalho mecânico, que eu gosto de simbolizar, é pior que, vamos fazer igual a maioria dos livros simbolizam, né? Com essa letrinha esquisita aqui, ó. É uma letra que a gente faz assim, ó, um tal. Esse é o símbolo do trabalho. A gente vai calcular o trabalho da forma mais simples de todas, que é a variação da energia cinética de um corpo. Então eu consigo dizer qual o trabalho realizado olhando para a variação da energia cinética de um corpo. É bem simples, olha só. Imagina que um corpo estava aqui, tá? Ele estava se movendo a 10 metros por segundo, e esse corpo tem 2 quilogramas. Tá? E aí, de repente, alguém veio aqui e empurrou ele. Fez uma força na direção do movimento desse corpo.
e ele passou de 10 metros por segundo, ele passou a ter 30 metros por segundo. O mesmo corpo, com 2 kg. Depois que sofreu esse empurrão aqui, ele passou a ter 30 metros por segundo de velocidade. Eu posso calcular o trabalho. Variação da energia cinética, né? Olha só. Então, toda variação na física é calculada como a energia cinética, como aquele termo final, menos o termo inicial. Variação de temperatura, temperatura final menos inicial. Variação de volume, volume final menos o inicial. Então, variação de energia cinética é energia cinética final menos a inicial. Ou seja, o trabalho é a energia cinética final, massa vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2. Menos a energia cinética inicial, massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Então, olha só, quanto que é o trabalho aqui? Bom, a massa é 2. A velocidade final é 30, então coloco um 30 ao quadrado aqui e divido por 2. Menos, a massa é 2, a velocidade inicial é 10, e aí eu divido por 2. Né? Coloquei 2 porque cancela aqui, fica mais fácil fazer a conta. Então, olha só, o trabalho que aquela força realizou a dar um empurrãozinho no corpo foi de 900 menos 100, porque 30 ao quadrado é 900 e 10 ao quadrado é 100. Então, aquela força realizou um trabalho de 800 joules. O que significa? Que a força deu 800 joules para o corpo. Só isso. Tá? E a maneira mais simples de você calcular o trabalho é olhando para a variação da energia cinética. Quando um corpo der energia para um corpo, igual esse aqui, que foi um trabalho positivo, a gente vai chamar esse trabalho de trabalho motor. Motor, trabalho motor. É aquele que dá energia para um corpo. Agora imagina uma situação oposta. Tá? Olha só. É um corpo. Eu vou fazer com as mesmas contas, só para a gente não ter que fazer tudo de novo. Tinha um corpo aqui com 30 metros por segundo. Aí apareceu uma força empurrando ele ao contrário. Olha só, contrário ao movimento do corpo, tá? O corpo estava indo para a direita e alguém segurou ele para ele parar. Tentou parar esse corpo. E aí ele passou a ter 10 metros por segundo. Então de 30 ele passou a ter 10 metros por segundo. Que é o contrário do exemplo anterior, só para não ter que fazer as contas tudo de novo. Tá? De 30 ele passou até 10. Olha só, o trabalho vai ser a energia cinética final menos a inicial. Só que agora, né, a final é essa aqui, ó. Né? A final não é de 30 mais, a final é de 10. Então ficaria ao contrário, ficaria tipo 100 menos 900, que a gente fez as contas aqui já, né? 900 é essa aqui, 100 é essa aqui, só que agora eu estou freando o corpo. Olha só, o trabalho seria de menos 800 joules. Então, uma força que freia um objeto está fazendo um trabalho que a gente chama de trabalho resistente, que dá negativo, tá? O trabalho resistente é negativo. O trabalho motor, ele dá energia para o corpo. O trabalho resistente, ele tira energia de um corpo. Ok? Essa vai ser a sua primeira opção para calcular o trabalho. Em qualquer prova que você for fazer, tenta calcular o trabalho, quando for pedido para você, através dessa opção, que é a mais fácil. Você usa a fórmula de energia cinética para saber quanto de energia um corpo ganhou ou perdeu. Tá. Mas e se o corpo, e se não me der a massa do corpo? E se me falar, por exemplo, algo assim, ó, que é o que o dicionário ali do Google, né, falou para a gente. Imagina que tem um corpo aqui, e a definição ainda está errada do Google, né? Porque olha só,
Grandeza definida como produto da magnitude de uma força, magnitude é valor, tá? E a distância percorrida pelo ponto de aplicação da força na direção dessa. Não é distância, é deslocamento. Tá? Então o Google está errado 2 vezes aí. Uma porque não define, só está falando como que ele calcula, né? Então vamos supor, imagina que tem um corpo aqui parado. Aí você vai e faz uma força aqui, ó. Vamos pegar uma força qualquer aqui, que inclusive tem que ter um ângulo de inclinação. Outra falha do Google. Né? A maioria das forças tem um certo ângulo de inclinação. Então imagina o seguinte, ó. O corpo está parado, você faz uma força e essa força está inclinada. Ela está inclinada de acordo com a horizontal. Então imagina aqui, ó. Vou pegar minha réguazinha aqui. Aqui está o seu eixo horizontal. E você fez uma força que tem um ângulo alfa qualquer. Teta, alfa, sei lá. A letra que você gostar de falar, de chamar os ângulos. Aí vamos supor que você arrastou esse corpo por um certo deslocamento, variação de posição. Esse corpo foi parar lá na frente, ó. Quando você arrastou esse corpo adquiriu uma certa velocidade. Olha, Abud, então dava para calcular, né, em variação da energia cinética, porque ele estava aqui zerado e aí ele adquiriu uma certa velocidade. Dá. Se te falar a massa do corpo, dá. Mas e se não te falar a massa do corpo? Se te der só esses variáveis aqui, ó, a força, o ângulo de inclinação da força e o deslocamento do corpo. Dá para calcular o trabalho? Dá também. Essa vai ser a sua segunda opção. O trabalho pode ser calculado como a força vezes o deslocamento vezes o cosseno daquele ângulo que a força faz com a horizontal. Caso essa força esteja na horizontal, aí o cosseno é de 0 graus, o cosseno vale 1. Você não precisa preocupar com a inclinação da força. Mas se for um ângulo de 30 graus, aí você tem que multiplicar o finalzinho ali pelo cosseno de 30. E assim por diante. Depende do ângulo de inclinação. Essa é a sua segunda opção para calcular o trabalho. É muito específico, tem que te dar a força, tem que te dar o ângulo, tem que te dar deslocamento e tal. Todas as questões do Enem que envolveram trabalho foram resolvidas por mim com essa primeira opção aqui. Toda vez que eu resolvi uma questão que falava de trabalho no Enem, eu usei essa primeira opção. Eu nunca usei no Enem a segunda opção, nunca precisou. Tá? Só para vocês terem noção, e já caíram várias questões. A terceira e última opção, que você vai usar só quando tudo falhar, né? Quando não der para calcular pela variação da energia cinética, quando não der para calcular usando aquela formulazinha, essa opção vai ser quando tiver um gráfico. E ela é muito difícil de acontecer porque esse gráfico ele tem que ser muito específico. Né? Eu tenho que ter um gráfico da força em newtons em função do deslocamento em metros de como essa força variou. Então imagina o seguinte, imagina que uma força ela começa com um certo valor constante. Aí você cansa de empurrar, vamos supor que você está empurrando um objeto. Aí você cansa de empurrar o objeto e a sua força vai diminuindo com o tempo. Aí depois você consegue manter a sua força constante por mais algum tempo e depois você cansa e para de empurrar o objeto. Olha só. É uma força que varia com o tempo. Então você tinha um certo valor de força F, você diminuiu essa força para um valor menor do que F, então vamos falar aqui, vamos supor, tá? Que foi para 1/3 de F, era F, virou F sobre 3, você cansou bem. E aí você empurrou esse corpo por uma certa distância aqui qualquer. Tá?
Não dá para calcular através da variação da energia cinética. Também não dá para calcular pela fórmula, porque aquela fórmula é só quando a força é constante, né? Então não dá. Você vai ter que arrumar outro jeito. Então, se te der um gráfico e pedir para calcular o trabalho, você usa a área do gráfico. Então, você vai usar a área dessa figura toda abaixo. Quando a gente fala área do gráfico, você vai calcular a área que existe entre a linha do gráfico e o eixo X. Então, por exemplo, aqui eu já dividi. Ó. Você pode calcular a área desse quadrado aqui, desse retângulo aqui, desse triângulo aqui, e calcular área por área separado, depois somar tudo. Então, quando você tiver um gráfico desse, a área é igual ao trabalho realizado no corpo. Tá bom? Essa é a sua terceira opção e a que você vai menos usar, isso eu garanto para vocês. Só que em último caso mesmo, quando não der fazer mais nada, você usa essa terceira opção. Tá bom? Alguma dúvida aí? Então nós vamos partir para cá, ó, para a nossa apostilazinha de exercícios de sala. Olha só, eu coloquei vários tipos de exercício aqui para vocês verem que o exercício é bem específico. Você já vai notar de cara que tipo de cálculo você vai fazer. Olha só. Beber uma aguinha aqui, peraí. Olha só. O trabalho realizado por uma força constante que atua em um corpo na direção de seu movimento é calculado pelo produto entre a força e o seu deslocamento realizado pelo corpo, sob a ação dessa força. Se a força está a favor do movimento, dizemos que seu trabalho é motor. Se a força está em sentido contrário, dizemos que seu trabalho é resistente. A intensidade da força de atrito agindo sobre um corpo lançado sobre uma superfície horizontal realiza um trabalho que realiza um trabalho resistente de 120 joules, fazendo o corpo parar após percorrer uma distância em linha reta de 8 metros, em newtons é igual a quanto? Olha só, ele quer que você calcule a intensidade da força de atrito, que, agindo sobre um corpo lançado, não é? Ele realiza um trabalho de 120 joules que é resistente. Olha só, ele já te deu o valor do trabalho. É menos 120 joules. Se te perguntou a intensidade da força, é óbvio que você vai usar essa equação aqui. Tá? Fazendo o corpo parar após percorrer uma distância em linha reta de 8 metros. Então, o deslocamento foi 8 metros. Então, eu quero saber o valor da força. Olha só. O corpo estava indo para lá, estava andando para lá com uma certa velocidade. E a força de atrito atuou contrária ao deslocamento do corpo, contrária à velocidade. Tá? Então, olha só, a força de atrito atuou contrária à velocidade. Então, na hora de calcular o trabalho, eu vou colocar aqui menos 120, que é o valor do trabalho, é igual à força, vezes o deslocamento, ΔS, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, olha só, a força é para trás, o deslocamento é para frente, né? O corpo está andando para frente, ele se desloca sempre na direção da velocidade, tá? Todo o corpo sempre anda na direção da velocidade. Qual que é o ângulo aqui entre a força de atrito e o deslocamento? Quanto vale esse ângulo aqui? Entre esses dois vetores? Aqui, ó. 180 graus.
Então, você vai substituir aqui pelo cosseno de 180. Vai ficar menos 120 é igual a f vezes 8 vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Tá bom? Então, como tem menos dos dois lados, você meio que cancela o menos. Eu não sei como é que vocês fazem aí. Tá? Mas quando tem menos dos dois lados, eu simplesmente apago os menos. Então, ficou assim, 120 igual a 8f. É como se você tivesse multiplicado tudo por menos 1. Né? 120 igual a 8f. 120 dividido por 8 igual a f. Então, a força vai valer 15 newtons, que é 120 dividido por 8. Ah, e se eu esquecesse do cosseno? Você ia acertar do mesmo jeito, tá? Porque o cosseno de menos 1, você joga... ia dar do mesmo, porque como ele perguntou a intensidade da força é o módulo dela. Então, você não precisa preocupar aí com o sinal nessa questão. Só estou mostrando que sempre que o trabalho for resistente, o ângulo entre a força e o deslocamento vai ser de 180 graus, tá? Trabalho motor, o ângulo é de 0 graus. Agora fica uma pergunta. Pensando no ângulo. Imagina que tem um corpo que está andando para cá, para a direita. Tá? Tem um corpo andando para cá, com uma certa velocidade. A gente sabe que sobre um corpo com massa, sempre atua a força-peso dele. Então vamos pensar que essa superfície é horizontal, tá? E quando esse corpo está apoiado em uma certa superfície, existe nele a atuação de uma força chamada força normal. Né? Quanto vale o trabalho da força-peso e o trabalho da força normal nesse caso? Eles são iguais, tá? Mas eles são iguais a quanto? Os dois têm o mesmo valor. São iguais a 0. Por que o trabalho do peso e o trabalho da normal nessa situação eles são 0? Bolota, 0. Porque para calcular ele, eu faria assim, né? Ó, força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a normal e o deslocamento. Né? O deslocamento ele é sempre na direção da velocidade e no sentido dela. Então, se a velocidade está para a direita, o deslocamento está para a direita. A normal faz um ângulo de 90 graus com o deslocamento e o peso também. Quanto que é o cosseno de 90? É 0. Então, toda vez que uma força for perpendicular à velocidade ou ao deslocamento, essas forças não realizam trabalho. Significa que elas não vão conseguir dar ou retirar energia daquele corpo. Forças perpendiculares forças perpendiculares à velocidade não realiza trabalho. Sim, Bianca, eu explico sim. Quer ver? Olha só. Imagina que tem uma bolinha aqui, ó. E essa bolinha, ela tá se deslocando aqui, ó. O deslocamento dela é para cá.
Ou seja, a velocidade dela aponta nessa direção, tá? Então ela tem uma, vamos colocar, a velocidade dela é para cá, então ela está se deslocando sempre na direção da velocidade. Aí vamos supor que você vem aqui e faz uma força para cá, ó. Você está fazendo uma força contrária ao deslocamento dela. Qual que é o ângulo que existe aqui, ó, entre a força e o deslocamento? 180 graus. Tá vendo? Então, se esse ângulo é 180 graus, o cosseno de 180 é menos 1. Por isso que quando você faz uma força contrária ao deslocamento, o trabalho dá sempre negativo. De boa? É, sim. Sim. Se a força tivesse para cá, por exemplo, ó, assim, ó, aí o ângulo ia ser esse aqui, ó. Entendeu? Qual? Não, no Enem não. No Enem não. Olha só. Vamos pegar essa aqui, que ela fala de potência. E potência aparece não só na mecânica, né? Aparece na física toda. Tá? Então vamos deixar aqui no cantinho e a gente faz ali. E é tudo questão recente, né? Pera aí. Ah, é. A equipe de construtores dos motores da equipe Ferrari, participante da competição de Fórmula 1, já está pensando no Mundial de 2020. É porque o FMS 2020 aconteceu em 2019, né? O vestibular, ele conta a data que você vai entrar na faculdade, né? Então, por exemplo, você vai fazer o vestibular da USP esse ano. É o USP 2022, que é para você entrar o ano que vem. Nessa semana, estava no circuito de Baku, no Azerbaijão, fazendo testes de potência dos motores na segunda maior reta plana da temporada, com 2,2 km. O teste consistia em entrar na reta com uma velocidade constante de 240 km por hora. Os engenheiros mediram as forças, a resultante das forças de resistência ao movimento no carro vermelho, porque a Ferrari é vermelha. Eles tinham uma intensidade de 9,9 kN. Eles aferiram, então, que a potência do motor desenvolvida nesse período foi de aproximadamente quanto? Olha só, primeira coisa. Potência vai ser na física sempre variação de energia por tempo. Qualquer energia. Se a energia aumentou e durante, vamos supor, eu ganhei 5.000 joules de energia em 10 segundos, então teve uma potência ali de 500 watts. Potência em watt. Tá? Então, olha só, primeira coisa. Eles aferiram que a potência do motor, se potência é em watt, já vazou fora duas alternativas, tá? Então, potência é quanto de energia eu ganhei ou perdi, e em quanto tempo isso levou. Joule por segundo. Então, a unidade de potência ela vai ser dada em watt. Tá? 1 watt significa 1 joule por segundo. Quando a gente fala de potência e está trabalhando com energia cinética, energia mecânica, uma das maneiras de calcular a potência é o trabalho dividido pelo tempo. Tá vendo? O trabalho você tem 3 maneiras de calcular, né? E o tempo ele vai ser dado para você. O trabalho pelo tempo. Porque o trabalho é variação de energia. Então você pode calcular a potência como trabalho dividido pelo tempo. Mas essa questão é um pouquinho interpretativa, olha só. Aqui está o carrinho da equipe Ferrari, é uma bolinha vermelha. Tá? Essa bolinha ela tem que andar com uma velocidade constante
de 240 km por hora. Certo? Então, existem forças de resistência ao movimento do carro vermelho que valem, olha só, 9,9 kilonewtons, tá? Quilo é 1.000. Então, 9.900 newtons. Esse é o valor das forças de resistência no carro. E o carro está andando para cá, ó. Ele está andando com uma velocidade para cá. E ele quer que essa velocidade seja constante, não diminua nunca. Correto? Então, se eu quero ter uma velocidade constante o tempo todo, essa aqui é a força de atrito para trás. Eu preciso que o motor faça uma força de mesma intensidade para frente, de 9.900 newtons. Concordam? Porque se eu fizer uma força menor do que isso, a velocidade diminui. E se eu fizer uma força maior do que isso, a velocidade aumenta. Então, o motor precisa fazer uma força com a mesma intensidade das forças de resistência para que a força resultante seja zero, e dessa forma a velocidade pode ser constante. Então, velocidade constante significa que a força resultante obrigatoriamente tem que ser zero. Então, se eu tenho uma força para trás de 9.900 newtons, eu tenho que ter uma força para frente também de 9.900 newtons. E ela vai atuar durante toda a reta, que tem 2.200 metros. Não é? Ok? Então, olha só. Qual que é o trabalho realizado por essa força? O trabalho realizado por ela é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Mas presta atenção. O deslocamento é para a direita. Ó. O carro está saindo daqui e está indo lá para o final da pista. A força também aponta para a direita. Quando eu tenho dois vetores apontando para o mesmo lugar, o ângulo entre eles é zero. Então, o trabalho realizado por esse carrinho, pelo motor do carro, é a força, 9.900, vezes o deslocamento, que é 2.200, vezes o cosseno de zero, que é 1. Preguiça de fazer essa conta, eu vou colar, tá, gente? Peraí. Vou usar a calculadora. Quanto que é 99 vezes 22? Não é possível, né? 99 vezes 22 é 220 menos 22. 198, não é isso? Vamos testar. É porque é a mesma coisa que 100 vezes 22. Aí você tira 1,22 da conta, que é 99. Só que era 2.178. Não, 2.200 menos 22, 2.278. Mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Olha só que trabalho gigantesco. 2.178, né? Beleza. O trabalho eu sei. Mas potência é trabalho dividido pelo tempo. Quanto tempo isso levou, gente? Durante quanto tempo esse carro ficou nessa reta? Como que eu calculo isso? Quem me fala aí? A dica está na velocidade constante. Como que eu calculo distância? Isso. Usa Deus vê tudo. Ó. Deus vê tudo. A distância é de 2.200 metros. A velocidade, eu tenho que tomar só um cuidadozinho aqui. Na questão de vestibular é foda. Essa velocidade está em km por hora. Então, antes de fazer qualquer conta, eu tenho que dividir esses km por hora por 3,6. Tá? Então, é 240 dividido por 3,6.
que seria a velocidade. Vamos fazer essa conta aqui. Não. 66,67. Então vai ficar assim. 2.200 é igual a 66,7 T. Passa aqui, né? Vai ficar 2.200 dividido por 66,7 é igual a T. Então, esse carro vai ficar nessa reta. Vou colocar um tanto de 6 aqui. Por 33 segundos. Então, agora eu tenho trabalho, tenho tempo. Eu calculo a potência. Potência é trabalho por tempo. Então, o trabalho é esse número doidão aqui. E o tempo é 33 segundos. 2.178.000, né? 21.780.000, na verdade, né? Dividido por 33. 660.000 watts. Letra B. Coloquei essa questão aqui, né? Porque ela envolve, mais uma vez, essa equaçãozinha para a gente treinar também. E ela envolve também uma cinemáticazinha aí para você calcular o tempo, tá? Então, sempre que falar de potência, você vai calcular o trabalho e dividir pelo tempo. E o trabalho pode ser calculado de qualquer uma das 3 formas, tá? Aí você divide pelo tempo. Tranquilo até aí? Vou pegar uma aqui do Enem. Isso aqui é boa, peraí. Isso aqui é boa, simples. Opa. Um projetista, o Enem é diferente dos vestibulares, tá, gente? O Enem, ele marca o ano em que ele foi realizado, em vez de ser o ano de entrada. Um projetista deseja construir um brinquedo que lança um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza a mola em um trilho onde o atrito pode ser desprezado conforme a figura. Ué, mas por que isso lança o objeto na frente? Por causa disso aqui, ó. Tá aqui. Aí, se eu comprimo essa mola, se eu faço assim, né, ó, eu vou comprimir essa mola. Eu estou armazenando uma certa energia potencial elástica, né? Porque olha só. A mola, ela estava aqui, ó, né? Nesse tamanho. Aí eu comprimi ela para cá, ó, tá vendo? Eu trouxe a mola para cá. Eu fiz uma compressão nela que é um X, a gente chama de X, né? Comprimi a mola. Então eu armazenei aqui uma energia potencial elástica por comprimir a mola. Se eu soltar a mola, esse negócio é empurrado para frente com uma certa velocidade. Então a mola, ela vai empurrar esse objeto para frente, vai fazer uma certa força nesse objeto, né? De maneira que ele vai adquirir uma certa velocidade e vai adquirir uma certa energia potencial, energia cinética. Ou seja, aquela energia potencial elástica, ela é transformada em energia cinética e não tem atrito. Quando não tem atrito, você pode igualar uma a outra, sem preocupação nenhuma. Então, a energia potencial elástica, vamos supor que eu medi aqui, ela tem 2.000 joules. Quanto que vai valer a energia cinética aqui? 2.000. Uma foi convertida na outra, né?
Aquele total de energia foi transferido, mudou de forma, virou energia cinética. Tá? Como é que calcula a energia potencial elástica? Kx² dividido por 2. Se ela vira energia cinética, eu vou igualar isso a mv² dividido por 2. Cancelo sobre 2. Passa o m para cá dividindo, porque ele quer que você, para que a velocidade do lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes. Então, eu preciso entender como que a velocidade muda. Vai ficar assim, kx² sobre m é igual a v². Olha só. Se eu quero aumentar a velocidade do cubo 4 vezes, se eu manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação... Ah, tá, tem que isolar o v aqui, peraí. Vou passar o quadrado para cá. Vai ficar assim. V é igual a raiz quadrada de kx² sobre m. Essa é a velocidade do cubinho. Só isolei o v para ver como é que funciona. Ah, mas olha só. Como o x está ao quadrado, ele pode pular fora da raiz, né? Ele vem para cá. Então, fica assim, ó. No final das contas, vai ficar assim. V é igual a x, que multiplica k sobre m. É porque quando passa o quadrado para cá, né? O x está ao quadrado, ele sai da raiz. Então, olha só. Se eu aumentar 2 vezes a sua deformação, aqui, ó, se eu multiplicar esse x por 2, a velocidade aumenta 2 vezes. Ok? Então, não é a letra A, eu quero aumentar 4 vezes. Se eu manter a mesma mola, ou seja, mantendo o mesmo K, manter a mesma mola significa manter o mesmo K, e aumentar 4 vezes a sua deformação, opa, é isso mesmo. Ó. Se eu multiplicar o x por 4, a velocidade vai ser multiplicada por 4, porque uma é diretamente proporcional à outra. Pronto. Letrinha B. Não precisei fazer conta, mas eu precisava saber que a energia cinética veio da energia potencial elástica. E que, né, se eu aumentar o x 4 vezes, a velocidade também aumenta 4 vezes. Beleza? Entenderam aí? Então, esses outros exercícios vocês vão tentar fazer. Oi, diga. Em qual ocasião que eu ia ter que mudar a mola? Não, por exemplo. Como que pode repetir o exercício? Não, aí vamos supor, existe uma opção para eu aumentar a velocidade 4 vezes, eu poderia trocar a mola por uma mola de constante elástica 16 vezes maior. Porque aí raiz quadrada de 16 não dá 4? Aí a velocidade aumentaria 4 vezes. Poderia. Se tivesse essa opção aqui, ela também estaria certa. Entendeu? Entendi. Então, galera, esses outros aqui, ó, aqui tem um que você vai calcular pela área do gráfico. Aqui você vai fazer uma variação, uma transformação de energia potencial em cinética. Tá? Tem tudo que eu expliquei na aula de hoje, tem nesses exercícios aqui. Eu quero que vocês tentem fazer para eu tirar a dúvida de vocês. E se eu não responder vocês, me manda um oi, porque às vezes eu leio e estou em aula, vejo que recebi a mensagem, eu tiro a notificação, aí se perde lá. Eu sei que tem alguém que me pediu para resolver uns exercícios e eu acho que eu não respondi. Aqui, foi a Ana Júlia. Me mandou e eu não respondi. Eu falei, já te respondo, é porque eu estava em aula e esqueci de responder. Então, vocês podem me chamar a atenção. Abud, você falou que ia responder e não respondeu. Tá bom? Não tem problema. Vocês podem me mandar isso aí para que eu responda depois. Beleza? Então, até a nossa próxima aula, até segunda-feira, né? Qualquer dúvida, manda no nosso grupo, manda no privado, que eu respondo com todo prazer. Se eu esquecer, pode me puxar a orelha, que aí eu resolvo para vocês.
Abraço, gente. Até mais.